Tá valendo! Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Chapecó desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2020, gravado aqui nos Estúdios Ribas de Telecomunicação. O Projeto Chapecó é patrocinado pela Gasfajol, fábrica de joias. A Gasfajol tem o presente ideal para você: ouro de qualidade e com garantia. Acesse o site gasfajol.com.br ou entre no Instagram, @gasfajol. Também somos patrocinados pela Clínica Oftalmológica Oftalmo Care Center, em São Paulo. Entre em contato com eles, faça o seu exame oftalmológico, seja atendido pelo Dr. Walter Kenji e cuide da saúde dos seus olhos. E aqui em Chapecó, pela Clínica Veterinária e Pet Shop e Spa Pet de luxo The Dogs, com o Dr. Fábio Melo, cirurgião que faz cirurgias veterinárias por videolaparoscopia. Cuide bem do seu pet, trate ele com todo o carinho que você tem e leve na clínica The Dogs. Hoje nós vamos estar aqui falando no Projeto Chapecó sobre guardar a nossa herança, sobre valorizar aquilo que Deus nos deu e sobre não abrir mão daquilo que Deus trouxe para a nossa existência. Vou fazer uso de um texto que está lá em 1 Reis, no capítulo 21. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa. 1 Reis, capítulo 21, os versos subsequentes, a partir do verso 1. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho, porque toda semana nós temos vídeos novos aqui no canal e você vai ser notificado. Também baixe o aplicativo do Ministério Cardo Ribas, porque nós colocamos nesse aplicativo, nós mandamos mensagens para vocês pelo aplicativo, com promoções, com agendas, com versículos bíblicos, é muito legal. Entre no Google Play ou na App Store e baixe gratuitamente o aplicativo do Ministério Cardo Ribas. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 21, verso 1 em diante. Depois disso aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei outra, melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Olha, Nabote, porém, respondeu a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança dos meus pais. Então Acabe voltou para casa, aborrecido e indignado com o que Nabote havia falado, quando disse: não lhe darei a herança dos meus pais. Acabe se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a sua esposa, foi falar com ele e lhe perguntou: o que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém, ele disse: não darei a minha vinha. Então, Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre-se o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Até aqui. O que esse texto quer nos dizer? Em primeiro lugar, é um texto que fala sobre herança. E nós temos vários sentidos para a palavra herança nos dias de hoje. Vamos pegar aí alguns sentidos práticos. Por exemplo, a herança financeira, a herança patrimonial. É algo que um pai deixa para os seus filhos após o seu falecimento. Também uma herança cultural. Não é tudo que o pai ensinou para o filho, o pai ou a mãe, enfim, ensinou para o filho, e quando o pai ou a mãe partiram, o filho com muito carinho lembra da herança cultural, da herança intelectual que os seus pais lhe deixaram. Eu lembro de uma certa vez que eu fui pregar na Igreja Batista no Mato Grosso do Sul, no aniversário da igreja. Uma das anciãs da igreja, fundadora da igreja, faleceu uma semana antes da festividade da igreja. E aí o filho dela foi lá para dar um testemunho. E o filho dela disse que em todos os anos de vida não lembrou de uma única noite que ele passou ao lado do quarto da sua mãe e não a ouviu orando. E todos os dias que ele passava no pequeno ateliê de costura que ela tinha nos fundos da casa, ele não lembra de uma única vez sequer de não tê-la visto lendo a Bíblia. Então essa é uma herança cultural, é uma herança intelectual,
É uma herança religiosa que a sua mãe deixou a ele. Mas esse texto aqui nós estamos falando não só da herança de uma vinha, ou seja, de um local onde tinham parreiras plantadas, um bom pedaço de terra, até mesmo tinha um lagar para ele pisar essas uvas e fazer o vinho, tinha um poço para que ele pudesse regar essas uvas num lugar árido como Samaria. Nós não estamos falando apenas do patrimônio financeiro, do patrimônio de uma herança que foi deixada para ele, que o pai de Nabote deixou a ele. Nós estamos falando de uma herança espiritual, de algo que Deus deixou para nós. Quando nós passamos os olhos sobre a palavra herança na Bíblia, nós podemos lembrar de um texto muito legal que está lá em Êxodo, no capítulo 20, no verso 5, que diz o seguinte. Abra sua Bíblia aí, Êxodo, capítulo 20, no verso 5. Diz o seguinte: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E no verso 6, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Uma herança espiritual é a ação de Deus debaixo da sua misericórdia poderosa sobre a vida daqueles que estão guardados pelo Senhor, aqueles que cumprem suas leis e seus mandamentos. Os pais crentes deixam uma herança de bênção espiritual para os seus filhos. Os filhos vão desfrutar, vão gozar de uma herança espiritual, porque os pais crentes entregaram suas vidas para Jesus e assinaram um documento espiritual de bênção eterna para os seus filhos. Nabote não queria se livrar de um terreno que ele tinha, mas não é... Pensa comigo, o rei podia pagar o valor que ele quisesse. Se ele falasse que valia o dobro, o rei pagaria. O objetivo do rei era fazer uma horta do lado do palácio. E o terreno de Nabote era do lado do palácio. Ou então ele podia pedir um terreno de frente para o mar, muito mais valorizado. O rei daria o terreno que ele quisesse. Existem propostas que o inimigo faz a nós que são muito melhores do que aquilo que nós ganhamos de Deus. Aos olhos humanos, aos nossos olhos financeiros, as propostas são muito melhores. Tem gente que abandonou a fé. Naquela época do Telex Free, não sei se você lembra, teve uma época que as pessoas estavam vendendo carro, casa para investir no Telex Free, para ficar milionário. Eu conheci pastores que faliram as suas igrejas. Eu conheci homens de Deus que abandonaram a fé. Porque a proposta de enriquecimento rápido era muito mais atrativa, atraente, do que guardar a herança da pureza, da santidade e da salvação em Cristo Jesus. Nabote não estava pensando no valor monetário. Nabote não pensou, olha, é um bom negócio. Ele falou, longe de mim, dar a herança dos meus pais. Ou seja, os meus pais plantaram nessa vinha. Não são apenas pés de uva. São histórias, são momentos, são lembranças. É o meu passado, a minha história. A minha vida está aqui nessa vinha. Eu era pequeno quando eu vinha para cá. Eu me tornei um adolescente, eu cresci e hoje eu sou um homem, sou proprietário e eu não vou abrir mão disso. Abrir mão da herança que Deus nos dá não é um bom negócio. Quem era Acabe? Acabe era um homem terrível. Ele foi filho de um dos piores reis que Israel teve na história. Israel, nessa época, com capital em Samaria, era um grupo de 10 tribos que estavam desviadas do Senhor. O paganismo, as religiões caldeias invadiram Israel. Acabe casou com Jezabel, que ela era uma sacerdotisa dos sidônios. Ou seja, ela era uma adoradora de Baal e de Aserá, um poste-ídolo que era conhecida como deusa da fertilidade. Baal era o deus da chuva. Acabe se tornou um homem desviado dos caminhos do Senhor. E aí você percebe uma estrutura emocional em Acabe muito fragilizada, porque ele foi até Nabote, ou mandou algum mensageiro, talvez o rei não tivesse ido em pessoa, mas ele teve a resposta de que Nabote não venderia a vinha para ele, nem trocaria por outra. Então Acabe entrou como um bebê chorão, deitou no seu quarto, virou o rosto para a parede, ficou emburrado e não quis comer, esperando que alguém resolvesse seu problema. O diabo faz isso. O diabo primeiro ele te faz uma proposta. Preste bem atenção nessa ordem de fatos. Primeiro ele te faz uma proposta muito boa, uma proposta muito lucrativa para te convencer. Se você decide não aceitar,
ele vai e tenta te convencer de uma outra forma, com pena, com dó. E foi essa atitude que Acabe teve. Ficou com cara de entristecido, emburrado, ficou olhando para a parede, não quis comer. Até que a sua mulher chegou e perguntou: por que você está assim, Acabe? E ele disse: Nabote não quer me dar a vinha que eu quero comprar dele. Mesmo que eu pague mais caro, Nabote está se recusando a me dar aquela vinha. Então vem a terceira astuta cilada do diabo, a terceira artimanha de Satanás, que é ameaçar, mentir, criar caos. Jezabel disse: pode levantar e comer, porque eu vou te dar essa vinha. Então ela pegou e chamou alguns dos seus funcionários, os seus lacaios diabólicos, e mandou cartas para os anciãos, para os sacerdotes, para os aristocratas, para os empresários, para os ricos da época, dizendo: apregoai um jejum e chamem todos e coloquem Nabote na frente de todos num lugar de honra. E aí consigam 2 homens malignos para poder testemunhar contra ele e dizer que ele blasfemou contra Deus e contra o rei. E assim ele será apedrejado e morto. E fizeram isso. Nabote foi nessa armadilha que Jezabel aprontou. E no meio daquela cerimônia solene do jejum, 2 homens malignos se levantaram e acusaram Nabote, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. E nessa acusação terrível e maldosa, Nabote foi julgado como culpado, foi levado até fora da cidade, apedrejado e morto. E a vinha ficou livre para que Acabe pudesse tomar posse. Nabote ficou firme até o final. Ele não arredou o pé daquilo que ele entendia que era a sua herança. 1000 gerações serão benditas quando você tem uma unção de Deus na sua vida. 1000 gerações serão benditas quando você tem uma promessa de Deus e uma herança para entregar aos seus filhos. Nabote não arredou o pé da vinha. Ficou lá até ser acusado falsamente, injustamente, apedrejado e morto. Mas quando isso aconteceu, Deus levantou Elias, o profeta, e disse: vá até Acabe e diga que o mesmo chão aonde os cães lamberam o sangue de Nabote será o chão aonde os cães lamberão o sangue de Acabe, porque não vai ficar impune o assassino daquele homem. Querido, querida, preste bem atenção, não fica impune quem se levanta contra aqueles que não entregam sua herança diante do mundo. Nós temos um chamado. O nosso chamado é habitar nesse mundo. Se você for olhar a oração sacerdotal de Jesus, Jesus, entre outras coisas, ele diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que livre-os do mal. E o Senhor quer nos livrar do mal. E esse nos livrar do mal não significa que a gente não vai morrer, mas significa que nós não vamos nos corromper. Nós podemos andar nesse mundo maligno, porém não nos corromperemos. Nós não vamos ser corrompidos pelo mundo. Nós vamos andar em conformidade com a vontade de Deus e com a sua palavra. E Nabote fez isso. E Deus honrou tanto esse homem que o nome dele está perpetuado nas Sagradas Escrituras. O nome dele é célebre. Ele se tornou uma pessoa célebre, porque ele manteve a sua decisão de não abrir mão da herança que os pais dele haviam deixado. E aí eu falo com você que é crente, talvez seja um crente meio fraco, um crente que flerta com o mundo, com o pecado, talvez seja um crente até desviado da igreja, e que seu pai, sua mãe, seus avós foram crentes verdadeiros e fervorosos, e você está abrindo mão da herança espiritual que eles deixaram para você. Pensa nisso, irmão. Quão forte é o poder da herança. Quando Nabote foi morto, imediatamente Deus falou com o profeta para ir lá e amaldiçoar Acabe, e ele não se tornaria impune pelo que ele fez. Deus vai ser o nosso juiz, Deus vai nos guardar, nos proteger. Deus vai firmar os nossos pés na rocha eterna que é a salvação em Cristo Jesus. E nós vamos permanecer firmes e fiéis até o fim. Nós manteremos a nossa herança. Qual é a herança que nós temos? Qual é a herança que nós recebemos? E talvez você seja como eu, o primeiro cristão de uma família. Qual é a herança que nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é a herança que eu estou deixando para os que virão depois de mim? Qual é a herança que Deus deu nas minhas mãos? As riquezas que eu alcancei, espirituais, teológicas, intelectuais, culturais, sociais, dentro da igreja, onde eu aprendi tudo isso. Qual é a herança que eu vou deixar para os meus? Não
abra mão da sua herança. Talvez você esteja aí pensando em desistir de alguma coisa. E essa palavra veio para falar no seu coração. Não abra mão da sua herança. O que Deus te deu, guarde. Permita que o Senhor te dê forças para lutar. Permita que o Senhor te dê forças para vencer. Permita que o Senhor te dê coragem para dizer não. Porque é a tua herança. E o diabo vem com propostas. As propostas de Satanás, se você não tiver olhos espirituais, elas são melhores. Ele tentou Jesus com comida. Olha só, Jesus 40 dias no deserto, jejuando com fome, o diabo vem e fala para ele transformar pedra em pão, porque ele estava com fome. O inimigo é astuto, ele é um oportunista profissional, ele é ardiloso, ele sabe a nossa necessidade, por isso que ele nos tenta naquilo que nós temos desejo. E o pecado é isso, é o desejo que vem à vida. A concupiscência da carne. Por isso nós temos que guardar o nosso coração e não entregarmos a nossa herança. A herança de um justo é a salvação para sua família. Você, sua casa, todos os seus descendentes serão salvos e serão conhecidos como família bendita do Senhor. Portanto, guarde firme o teu chamado em nome de Jesus. Amém? Que Deus fale através dessa palavra forte e poderosamente no seu coração. E eu quero agradecer os comentários de todos vocês. Eu ainda tô com... Aqui ou aqui será? Acho que aqui tem um card em algum lugar. Eu tô ainda com um card com uma pesquisa. Tá gostando do novo formato? Não tá? Vote, né? Diga se você gosta ou não. Por que é importante? Porque nós estamos nesse período de transição. Estamos gravando em 4K. Não é? Com uma qualidade melhor para você ouvir a palavra, aprender o ensino da palavra. Também teve pessoas que disseram, mas aí o projeto está muito curto, mas o objetivo era esse, não é? Antes o projeto era muito extenso, 1 hora e pouco. Mas por que era extenso? Porque eu estava gravando no hotel, com plateia, com os irmãos lá. E aí você está gravando para pessoas, você tem conteúdo, você vai falando, e as pessoas vão dando feedback, você continua falando. Agora, quando você grava dentro do estúdio, fechado por uma câmera, você grava ali os 15, 20 minutos no máximo, que é o que você tem para falar. Então, que isso fique na consciência daqueles que reclamaram o ano passado inteiro, que não gostavam da enrolação. Tinha gente que lá no comentário era desrespeitoso, falava lá 1 hora de embromação, 40 minutos de lero-lero, e eu apagava esses comentários para não fazer os outros irmãos sofrerem. Tinha gente que ia lá e colocava, pule até o minuto 39, que aí vai começar de verdade a palavra. Então, para evitar esse tipo de coisa, nós resolvemos fazer em estúdio. Então eu peço aos irmãos que entendam que o objetivo desse novo formato, dessa nova temporada, é passar o estudo rapidamente para vocês, de forma concisa, de forma rápida e bem limpa. Aquela parte que nós tínhamos da convivência, infelizmente, acabou para vocês aí, porque ficou mais limpo para a internet. Mas eu entendo que quem assiste ao vivo ou a live gravada é gostoso, mas para quem quer aprender a palavra, é ruim mesmo aquela enrolação. Então, eu achei por bem mesmo. Não foi cedendo à pressão de alguns. Mas nós fizemos uma enquete, a maioria votou que preferia no estúdio e vídeos mais curtos. Então, a gente está fazendo isso para poder atender o gosto da maioria, né? Eu sou daqueles que ainda acredita que a maioria vence, mesmo que não seja o melhor para a minoria. Porém, o estudo está sendo trazido e entregue a vocês. Lembrem-se também que vocês podem abençoar o nosso ministério com as ofertas, como faziam no Projeto Chapecó até o ano passado. Tem aqui o banner com a nossa conta do ministério, você pode ofertar, ser o mantenedor do nosso ministério. Isso é muito importante para nós, porque mantém a gente funcionando. Nós compramos equipamentos sempre melhores para poder fazer um vídeo melhor, qualidade melhor para vocês, e tudo isso demanda dinheiro. Então, se você quer abençoar o ministério com ofertas, mande a sua oferta, qualquer valor, nós seremos gratos a Deus pela sua vida. Inclusive eu oro todos os dias pelos nossos mantenedores que têm cuidado e provido o Projeto Chapecó. Você pode fazer a oferta por superchat quando está na estreia e depois quando o vídeo está gravado pelo depósito ou transferência em conta bancária. Também na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, tem as contas da igreja, as contas que você pode transferir dinheiro, inclusive de outros países. Se você mora em outro país, você pode fazer sua oferta e nos ajudar de alguma maneira, tá bom? Espero ter sido uma bênção para você. Se você gostou, clique no like, tá? É muito importante para o YouTube saber que é relevante para você. Compartilhe num grupo do WhatsApp da sua família, da sua igreja, esse estudo, essa palavra, para que eles possam aprender. Pregue essa mensagem na igreja, leve na célula, no culto familiar, pregue essa palavra, divulgue a palavra de Deus, quanto mais, melhor.
Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu te vejo nos próximos vídeos. A paz. Tchau.